Se você ainda não me conhece, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks. Nosso principal objetivo é levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Se você ainda não conhece esse projeto, te convido a assistir os outros episódios já disponíveis. Deixamos os links na descrição deste vídeo. A convidada de hoje é Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais no Great Place to Work. O tema do nosso bate-papo é um dos mais badalados do momento, ESG, que é a sigla em inglês para Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e governança em português. Afinal de contas, como o ESG se aplica na prática? É só para grandes empresas? Como começar a fazer? Daniela, seja bem-vinda ao Dialogue Talks. É uma honra conversar com você. Eu que agradeço, Marcela, um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho sobre, como você falou, né, a sigla do momento, né, uma sigla que todo mundo está na boca de todo mundo, não para de ser falada, né, um tema que está crescendo bastante aí no nosso meio. Belezinha. Afinal de contas, o que é ESG, além de uma sigla? E por que ele vem ganhando tanta notoriedade nas organizações? Bom, vamos lá, vamos começar do princípio, eu acho que isso é importante, né? ESG, né, aportuguesando a sigla, né? Alguns falam ESG do inglês, porque as palavras vêm do inglês, né? Que é o Environment, Social e Governance, ou seja, a gente está falando são três elementos que avaliam o impacto, né, da sustentabilidade do negócio ou da empresa e do seu próprio investimento, do retorno sobre investimento sobre essa empresa, em três aspectos, né, social, né, que é onde o GPTW tem um papel importante ali, porque a gente avalia relações de trabalho, aspectos de confiança, de ética no trabalho, de diversidade, aspectos de governança, onde a gente fala de ter um conselho independente, também entram as questões de ética, confiança e ética, você ter uma governança de fato na sua gestão, e os aspectos ambientais, né? Tudo isso que a gente fala, desde a pegada de carbono, todo o impacto do negócio nas questões relativas ao meio ambiente e às questões ambientais de um todo. Então, resumindo de uma forma bem simples, né? Então, a gente tem três letras que traduzem esses três grandes escopos, né? E que são elementos, né? Que são fatores que vão aí avaliar o impacto, de fato, que você tem nos negócios, na sustentabilidade desse negócio e principalmente para o investidor, né? É um indicador importante para ele avaliar. Eu gosto de falar sempre, Marcela, mais do que o ganho, o risco, né? Porque quando a gente fala de ESG, é importante. Tem gente que fala, isso está na moda, né? Isso é marketing, porque na verdade é o que dá dinheiro. Na verdade, a gente está avaliando o risco que essa empresa tem, né? O risco de destruição que ela pode ter. Então, se por um lado você está avaliando a sustentabilidade desse negócio, se esse negócio é de fato responsável, sustentável, ético, né? Olha para as pessoas, né? Você consegue ver uma perenidade nesse negócio. Se não, né? O contrário, você vê o risco de destruição desse negócio. Então, por isso ele é tão importante, por isso ele ganha notoriedade, por isso a gente tem falado muito, né? Você começa a ver empresas que realmente são mais responsáveis, são éticas, têm esse conselho independente, olha para a questão da remuneração dos executivos, olha para as relações de trabalho, para as pautas de diversidade, são empresas realmente responsáveis, elas acabam tendo ali na ponta, uma valorização maior, né? O que a gente chama da marca, né? Do valor da marca, do poder dela, e isso traz um retorno para o investimento, que é positivo, mas o contrário, ela pode ter uma destruição forte do negócio. E aí, ao longo da história, a gente tem, né, exemplos para compartilhar de empresas que em algum momento tiveram um deslize, né? Seja mais na parte no ambiental, ou na governança, ou no social, ela acaba tendo um
acaba sendo prejudicada ali e tendo o seu valor de mercado também prejudicado. Bacana. A segunda pergunta volta um pouquinho na primeira, né? Que a gente vai destrinchar as letras da sigla, né? Então, a segunda pergunta: como funcionam os elementos do ESG? Então, a gente tem, né? A gente fala um pouquinho, né? Como você falou, a gente tem, já falei o que significa as 3 letras, né? E aí a gente vai avaliando as atividades e como as empresas elas atuam em relação a cada um desses elementos. Vamos pegar o S, por exemplo, né? Que é onde a gente trabalha mais o Great Place to Work. Então, como a empresa avalia, como que a empresa ela trabalha as relações de trabalho? Né? Existe um olhar para a diversidade, para a equidade nessa relação? Existe uma relação de confiança? O quanto de processo trabalhista ela recebe nessa empresa? Né? Qual é a preocupação dela com o desenvolvimento dos seus profissionais? Então, quando eu obtenho, por exemplo, um selo GPTW, que é um selo de empresa certificada, eu estou sinalizando para o mercado de que eu sou uma empresa preocupada em ter um bom ambiente de trabalho. Então, eu estou ali, é um dos elementos que vai me dizer, olha, no S, né, eu estou aqui mostrando para o mercado que eu sou uma boa empregadora, eu sou uma boa empresa para trabalhar. Da mesma forma, você tem outras, né, nas outras letras, você tem outras, desde ISOs, né, você não tem um selo ISG, né, não existe um selo que vai falar lá, eu sou uma empresa ISG, mas existem fatores, né, atitudes e comportamentos que vão demonstrando para o mercado como essa empresa está se comportando em cada uma das letras. E como a gente gosta de dizer, é claro que você às vezes pode ter uma perninha mais robusta no S, uma menos forte no G, mas o importante é tratar essa pauta de uma forma abrangente, né? Então, eu estou olhando para as 3 frentes, né? Não, porque uma só não vai tornar o seu negócio sustentável. Então, esses elementos, né? Eu destrinchei aqui mais o S, mas como você está avaliando a pegada de carbono, todas as questões ambientais, se você tem floresta ou não, como é que você trata isso, a relação com o entorno, com a comunidade, né? Olhar para todos os stakeholders, aí vai para a governança, como é que é o seu conselho, qual é que é a sua relação com esse conselho, como que é a remuneração dos seus executivos, como que é o seu código de ética, como que isso é aplicado no dia a dia. Todos esses elementos para as 3 pernas formam, né, o que a gente chama da atitude da empresa, né, como ela está se comportando nessa agenda ESG. Perfeito. A terceira pergunta. ESG é só para as grandes empresas? Como ficam as pequenas e as médias? É muito boa essa pergunta, Marcela, porque eu acho que a gente passa, acho que dá até para a gente discorrer um pouquinho aqui desse mito da pequena e grande empresa, né? O próprio Great Place to Work, quando nasceu em 1997, a gente completa 25 anos esse ano, ele nasceu avaliando empresas a partir de 300 funcionários, depois no segundo ano passou para 400 funcionários, depois caiu para 200 funcionários, no quarto ano partiu para 100 empresas. Para 100 funcionários, né? Isso falando da nossa lista Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, a chamada Lista Nacional. De 2017 para cá, nós criamos o programa de certificação, né? Que é um passo anterior ao ranking. Então, para você ser uma empresa ranqueada GPTW, seja na lista nacional ou nas listas estaduais ou setoriais que a gente tem, você tem que ter esse selo de certificada. Tá? E para esse selo, a gente tirou essa barreira dos 100 ou dos 50. Então, empresas a partir de 10 funcionários, elas podem aplicar a pesquisa e podem receber o selo GPTW. Então, isso responde em parte sua pergunta, né? Por quê? Porque não existe mais isso, de que eu tenho que ser uma grande empresa para ser um great place to work, ou para ter um bom ambiente de trabalho, né? Qualquer empresa de qualquer segmento, de qualquer tamanho, em qualquer localidade, ela pode, e o que eu falo, ela deve ser um bom ambiente de trabalho.
Ela deve investir nas relações de trabalho, ela deve olhar para o funcionário mais do que só um funcionário, mas entender como pode apoiá-lo no seu desenvolvimento, entender quais são os seus planos, os seus sonhos, para poder tê-lo mais tempo, engajá-lo mais, para que ele seja um funcionário mais feliz e, portanto, mais produtivo, seja uma relação ganha-ganha para os dois. Então, essa maturidade na gestão de pessoas não tem a ver com o tamanho da empresa. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Então, quando a gente olha para startups com 10, com 20, com 30 funcionários, que tem uma gestão de pessoas muito interessante, a gente começa a ver essa mudança de mentalidade do passado, de que, ser boa empresa para trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um RH muito estruturado, eu tenho que ter uma marca muito forte. Não, isso mudou. Então, aí respondendo, evoluindo na sua resposta, tá? Para a ISG é a mesma coisa, né? Eu não tenho que ser uma empresa grande para pensar nisso, né? Eu tenho que ser uma empresa responsável, eticamente, que olha para as relações de trabalho, que olha para o meio ambiente, que olha para os aspectos de governança. Não importa o meu trabalho, isso é uma questão ética, né? E se eu estou olhando para a sustentabilidade do meu negócio, eu tenho que pensar nessas coisas desde já. É claro que uma empresa maior, ela tem muito mais processos, é muito mais complexo de se trabalhar isso, né? Numa empresa menor, existe a facilidade da agilidade, você tem menos hierarquia, você tem menos processo, você tem mais facilidade até na comunicação. Agora, isso não significa que, são coisas diferentes, eu vou olhar para isso só quando eu for mais velho, só quando eu for maior, né? Só quando eu for mais robusto. Não, né? Aproveita para olhar para isso desde que você é pequeno, é o que a gente fala para as empresas que buscam ser bons ambientes de trabalho. Então, busque o selo a partir de 10 funcionários, né? Mostre para o mercado que você é uma boa empresa para trabalhar. E a gente fala isso para as outras pernas também, né? Para o G e para o A, né? Vale para tudo. Então, não é coisa de empresa grande. Qualquer empresa ela tem que ser, ter sua natureza aí, pensar na ética dos negócios, nessa responsabilidade, para pensar na sustentabilidade, na perenidade do negócio. Perfeito. Na sua visão, como começar o trabalho de ESG dentro da empresa? Você pode citar alguns exemplos práticos do que pode ser feito? Eu falo, o ESG tem que fazer parte da cultura da empresa, né, Marcela? Assim, a gente colocar, depende muito do tamanho da empresa para você saber a forma como você vai começar, né? Então, tem empresas que falam, não, eu vou criar um departamento ISG. Tá crescendo isso? Tá, né? Então, a gente começa a ver até assim, qual é o perfil do profissional que vai liderar essa agenda na empresa? Ou qual é o perfil do profissional que vai fazer parte dessa equipe na empresa? Né? Não, na minha empresa vai fazer parte do RH, né? Da minha empresa vai fazer parte do RH com a área de comunicação, ou está também atrelado ao marketing, ou é um departamento independente. Isso depende muito do tamanho da empresa, depende muito da estrutura da empresa, não tem um certo e errado. O mais importante aqui é você pensar ESG como cultura, né? Você colocar isso como parte do quando a gente chama do próprio DNA da empresa, e para isso você tem que, antes de tudo, antes de pensar na estrutura, pensar em como você vai desenvolver as pessoas com base nessa pauta, explicar, né? Olha, profissionais, né, líderes principalmente, sabe o que é ESG? É isso. Por que isso é importante? Por que a gente está trabalhando isso? Por que a gente vai criar isso? Quais as atitudes que vocês... Porque a gente fala, ESG reflete a atitude e o comportamento de uma empresa, né? Que vai medir ali o seu valor de mercado, que vai medir o seu risco e potencial de destruição ou de investimento. Tá, mas o que significa o comportamento e atitude da empresa? É o comportamento e atitude dos seus líderes, né? Dos seus profissionais. A empresa em si são pessoas. Né? Então, se você não treina e não desenvolve as pessoas sobre isso, você não consegue ter uma cultura. Aí não importa a estrutura, vai estar aqui ou vai estar ali, né? O mais importante é que isso faça de fato, que isso seja de fato parte dessa cultura, desse DNA, desse valor da empresa, né? Entender
cuidar de pessoas, cuidar das relações de pessoas, ter transparência nessa gestão, transparência nos números, pensar a remuneração do executivo de forma transparente, ter um relacionamento com todos os stakeholders, olhar para a comunidade, olhar para o meio ambiente, ter isso de uma forma verdadeira, genuína e sustentável, tem que fazer parte da agenda de todos os líderes. E aí você pode, né, se dividir ali, não. Então, tem empresa que fala, não, então a questão do S, né, vai ficar mais com o RH, né? A questão do G também fica ali entre a parte mais do alto conselho com a diretoria da empresa, são aspectos independentes. O ideal é olhar para a agenda, como eu disse já aqui, completa. Né? Para isso, algumas empresas estão criando seus departamentos de ESG, que já existiam os departamentos de sustentabilidade. Então, você cria um departamento de sustentabilidade e ESG, ou você acopla, ou você faz um grande squad, né? Trazendo pessoas de diferentes áreas para cuidar dessa pauta integrada na empresa. Mas, de novo, eu reforço aqui, o mais importante é que isso faça parte da cultura, que você desenvolva os seus líderes sobre essa agenda, explique o que é, né? Da mesma forma que você está fazendo aqui, ó, por que isso está na moda? O que significa isso? Por que está todo mundo falando disso? O que significa isso? Tem muita empresa que, assim, ó, o presidente sabe, o diretor sabe, o conselho sabe, mas quando você vai cascatear, as pessoas não vão entender direito por que isso é importante, não vão fazer analogias de por que você tem que trabalhar isso de forma integrada. Então, é muito importante esse desenvolvimento, né, essa explicação para toda a empresa, para que isso faça parte da vida dela e não que seja uma coisa à parte. Bacana. A próxima pergunta eu acho que linka um pouco com o que você acabou de falar, principalmente nessa parte de cascateamento. A digitalização pode ajudar na estratégia de ESG em uma empresa? Se sim, como? A digitalização hoje faz parte de absolutamente tudo, né? Não tem. Existem duas formas de você olhar para ela, né? Depende da sua resistência ao novo, né? De uma forma, ela atrapalhou a minha vida ou ela evoluiu a minha vida, né? Vamos olhar para a parte positiva, porque a gente não tem como se livrar dela. Né? Então, esse é o fato. Então, a digitalização ela acelerou os hábitos de consumo de todo mundo, das pessoas no mundo todo. Né? A gente vem olhando, e a pandemia acelerou mais ainda. Né? Então, a digitalização ela vem acelerando vários comportamentos, né? E facilitando muito isso. Mas, de novo, depende muito como você olha para essa questão. Abraçar isso e falar, isso é um ganho, né? Como que eu posso fazer a ligação de todo esse processo de transformação digital que a gente está vivendo, né? De aceleração do mundo, do mundo dos negócios, do mundo do trabalho, como que eu posso olhar para isso de uma forma a acelerar também essa agenda na minha empresa? Né? Não são links assim que você fala, nossa, existe a digitalização, como é que eu faço com o ESG? Não é uma coisa automática, né? Porque, de novo, a gente está falando de comportamento, e comportamento leva tempo, comportamento leva a mudança de mentalidade, comportamento leva a mudança de cultura. Você tem que mudar a sua mentalidade para entender que isso é positivo, né, em primeiro lugar. Né? É positivo, legal, é positivo internalizar, entender como isso pode contribuir, isso é uma questão de longo prazo dentro de uma agenda que é urgente. Aí é que está a dificuldade, ou seja, você precisa mudar o seu comportamento para aceitar isso como algo positivo, para falar, não, isso daqui vai contribuir para que eu acelere a minha agenda ESG, né? Ou seja, contrata uma pessoa para cuidar disso, ou transforma uma pessoa para cuidar disso, tem um olhar estratégico sobre essa questão. Né, começa a dividir, dividir não, a unir essas questões dentro da empresa, né, que eu sempre falo. Algumas preferem ainda departamentalizar, né, então o S fica mais com o RH tal. Eu acho que o ideal é você olhar
sob um único escopo, né? A agenda de uma forma geral integrada. Até para quando você for falar sobre isso, né, com os seus investidores, né, com os seus stakeholders, com os seus profissionais, você ter ali um repertório muito mais ajustado, né, e completo. Olha, tá aqui, o que a gente faz em termos de ESG? Quem é que é o responsável por isso na empresa? Né? Quais são as nossas ações frente a isso? O que é que a gente está fazendo em relação ao E, o S, o G, numa agenda integrada? Né? E o mundo mudando desse jeito, dentro dessa digitalização, dessa transformação digital, né? Tudo acelerado. Como é que a gente integra tudo isso? Então, assim, eu vejo sempre a digitalização como algo muito positivo, né, para tudo. Acho que a gente ganha em tempo, a gente ganha em agilidade, a gente ganha em transparência, né? Mas depende muito do comportamento humano. Você pode simplesmente parar. A pandemia mostrou muito isso, né? A gente acelerou mais ainda, né, a digitalização. A gente está vendo pessoas em casa, trabalhando de casa, fazendo todas as suas transações de casa, suas compras de casa, e alguns líderes ainda falando, o bom mesmo era o presencial, quando eu comandava e controlava os meus funcionários, onde eu podia ver, né? Ou você muda essa mentalidade de falar, não era bom, bom é agora, que as pessoas têm liberdade para trabalhar, ou você não consegue ver o ganho da digitalização. E a digitalização que ESG é a mesma coisa, né? Ou você vê o ganho desse processo, né? Que pode tornar tudo muito mais transparente, muito mais ágil e facilitar também o seu trabalho em si, né, dentro da empresa e nas suas trocas com todo mundo, ou você simplesmente fala, isso só dificulta. Então, de novo, a gente volta para uma questão de comportamento e cultura, Marcela. Isso aí. A próxima pergunta. Diversidade e inclusão são temas que vêm ganhando cada vez mais espaço dentro das organizações, assim como o ESG. Como esses dois temas podem conversar? Um influencia o outro? Sim, influencia. Dentro da perninha ali do S, quando a gente fala das relações de trabalho, um dos aspectos que você olha dentro da agenda S de social é a questão da diversidade e equidade. Então, assim, se você tem uma empresa onde tem uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, é um fator de atenção. Por quê? Né? Se você tem uma empresa que tem uma disparidade nem tão grande, mas há uma disparidade enorme em termos de remuneração de homens e mulheres com funções do mesmo cargo, por quê? De novo, a gente vai para aspectos de não transparência e de injustiça. Então, isso assoa um alerta amarelo. Então, essa empresa não é muito saudável em termos de diversidade, de respeito. Né? Respeito está envolvido ali, confiança e transparente em todas as letras, né? Mas principalmente aqui a diversidade de respeito está mais atrelada a essas relações de trabalho e ao S. Então as pessoas elas podem ser quem elas quem elas são, né? Na sua essência ali no trabalho, né? Elas podem, bom, se eu sou mãe, né? Eu posso exercer, ser mãe sem me preocupar se eu vou tá prejudicando o meu trabalho por causa da minha maternidade. Eu tenho a liberdade de exercer uma crença religiosa, eu tenho a liberdade de exercer, de ter a minha orientação sexual ali, né? Sem me esconder, né? Eu não sofro preconceitos por eu ser negro, né? Ou por eu ser, sei lá, oriental, né? Essa é uma empresa que cumpre com as questões de cota de deficientes, então tudo isso está totalmente atrelado ao S do ISG. Então, assim, você tem que olhar para questões de diversidade, o que a gente sempre fala, né? O Great Place to Work, ele tem esse componente, a gente até coloca na nossa missão que somos for all, ou seja, para todos. Empresas boas para trabalhar, elas têm que ser boas para todos, elas não podem ser boas apenas para a média gerência para cima, ela tem que ser boa independentemente da pessoa, do cargo, da origem, né, da religião, do gênero, e aí vai. Então, ela tem que ser boa para todos, e não é só por uma questão de justiça, né? Além de ser uma questão de justiça, é uma questão de
de inteligência, né? Então a gente começa a ver um movimento de empresas a mudar um pouco, inclusive, os seus estereótipos de talento. Né? Antigamente você tinha um talento que obviamente tinha que ser um talento quase nascido em berço de ouro, porque ele tinha que ter feito a melhor faculdade, porque ele tinha que falar não sei quantos idiomas, porque ele tinha que ter experiência fora, então eram pessoas já muito mais bem nascidas, né? Se começa a ver uma desconstrução desse estereótipo de que abraçar mais talentos, não importa muito a faculdade, nem muito a formação, né? Não importa se você tem o inglês, então grandes empresas aí derrubando a obrigatoriedade do inglês, por quê? Buscando incluir mais, né? Trabalhar mais essa questão da diversidade e inclusão. Eu preciso incluir mais, porque a minha inovação, ela vem de mentalidades diferentes também. Ela vem de pessoas que pensam diferente porque nasceram em outro contexto. Eu preciso ter diferentes ali nessa pauta, nessa agenda, nessa empresa, nesse negócio, né? As pessoas com as mesmas cabeças, nascidas mais ou menos nos mesmos lugares, cumprindo as mesmas trajetórias, ela levou o mundo até aqui, né? Ela não vai levar o mundo para o futuro. Né? Então, as empresas estão percebendo isso, como eu disse, não só por uma questão de justiça, que é justo, né? Você oferecer mais oportunidades e você, acima de tudo, né? Exercer ali o respeito e a pessoa poder ser quem ela ser, mas por uma questão de estratégia também. Né? Eu não vou ter um negócio diferente, né, inovador, se eu tiver sempre as mesmas cabeças pensando da mesma forma. Então, você começa a ver esse movimento, sim, por justiça, por estratégia e combinando ali com a nossa pauta aqui, né? Tá dentro do S, totalmente ESG. As empresas estão mostrando que elas estão olhando para isso, estão atentas, reforçando ali essa agenda ESG também nessa questão. Perfeito. E por fim, você já deu uma palhinha no meio da conversa, mas para fechar, última pergunta. Qual o papel do RH e da comunicação interna no ESG? O RH e a comunicação interna tem um papel relevante em todos os aspectos da empresa, né, Marcela? Eu acho que, assim, esse processo de 2020, 2021 que a gente está vivendo da pandemia só valorizou mais ainda essas funções, né? Então, a gente viu o RH sendo ali o braço direito e esquerdo de toda a liderança, né? Assim, do que faz, vai para casa, não vai, volta, não volta, volta no modelo híbrido ou não, mantém a cultura, como é que faz para manter a cultura, como é que ficam as questões de remuneração e benefícios, cuidado com pessoas, saúde, segurança, saúde psicológica, tudo está envolvido no RH. E, ao mesmo tempo, a comunicação virou o braço direito e esquerdo do RH, porque ele tem que comunicar tudo isso, né, todas essas mudanças, e mudar a forma de comunicar também, né? Então, se a gente olhar para o passado, e eu sempre gosto de fazer esse retrospecto histórico, né, 25 anos de EPTW olhando tendências no mundo do trabalho, a comunicação eficiente, ela estava no papel, né? A gente passou pelo boom da intranet, depois como você falou, da digitalização, toda a parte muito mais rápida de se comunicar, e a comunicação avançando nisso. Com a pandemia, qual que é o tom certo? Qual que é a frequência certa? Qual que é o público certo? Então, comunicação ganha uma relevância. Da mesma forma para ESG. Eu falei já aqui, né, que se a gente não desenvolve, não explica, não fala o que é isso para as empresas, para as pessoas, não adianta você colocar isso como uma pauta do conselho, né? Então, a gente vai discutir esses números. É óbvio que você vai discutir isso no conselho. É óbvio que você vai discutir, né, o valor da sua marca ou a destruição da sua marca, né, o valor de mercado, o investimento, quanto você está valendo ou não. São papos de conselho, ok. Mas você tem que descer para todo mundo o que é isso, por que estamos fazendo isso, como você deve se comportar nesses 3 grandes pilares, nessa grande agenda. E quem é que pode ajudar nisso? O RH e a comunicação. Né? O RH e a comunicação pode ter esse papel de desenvolver um treinamento, um curso, criar comunicações, explicar, né, para todo mundo o que se trata isso, né, por que estamos trabalhando nisso, desenvolver os líderes para essa agenda de uma forma mais estruturada,
Então, assim, está completamente interligado. E principalmente quando a gente fala do S, né, do ISG, a gente está ali falando de todas as relações de trabalho, já falamos aqui de diversidade e inclusão, de transparência, de confiança. Isso tudo passa por uma gestão de pessoas muito robusta, né, muito madura. Então, a gente está falando diretamente com a política de gestão de pessoas, a política de recursos humanos dessa empresa. Então, é um papel, assim, crucial, porque se você não tem isso azeitado, eu sou muito bom aqui para analisar os aspectos ambientais, todo o meu entorno, todas as questões que diz respeito ao meio ambiente. Eu sou uma empresa muito ética, tenho aqui a remuneração dos meus executivos, um código de ética e conduta seguido a ferro e fogo, né? Tenho a questão, tenho um conselho independente, uma gestão totalmente pautada na governança, mas eu não sei direito como é que eu contrato, como é que eu desenvolvo, como é que eu remunero, como é que o seu S ali está meio capenga, né? Cadê esse RH, né, para sustentar isso e para falar, gente, isso aqui também tem que estar inteiro para combinar com essa agenda inteira. Então, assim, essas duas figuras ali, né, esses dois personagens, eles têm papéis fundamentais para fazer essa agenda prosperar na organização. Falando de comunicação interna e RH, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora voltando, Daniela, eu gostaria de te agradecer por essa conversa sensacional. Então, queria te perguntar, gostaria de deixar algum contato ou consideração final? Eu que agradeço, Marcela, sempre um prazer falar, né? Acho que as pessoas podem buscar um pouco mais, né? A gente tem falado mais sobre ESG, eu escrevi um artigo tem uns 2 meses sobre o S da questão, né? Como que o GPTW tem tratado essa questão do ESG, é só procurar ali, né? A gente tem esse artigo, tem também um webinar que eu conduzi com a B3 e o Mercado Livre, né? A B3 é nossa parceira num fundo que a gente está lançando, né, o fundo GPTW-B3, em que a gente vai colocar empresas que são certificadas GPTW, que tenha ações na Bolsa, então isso também reforçando o nosso papel dentro do ISG, e esse webinar está bem assim, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, né, ele também começa com a pergunta que você começou, o que é ISG e por que a gente está falando tanto disso, e depois ele desdobra, está no nosso canal do YouTube, e os meus contatos, né, as pessoas normalmente se conectam comigo pelo LinkedIn, então eu estou no LinkedIn como Daniela Diniz, também no Instagram Daniela Diniz D, e um prazer aqui, espero que a gente possa trocar em outras oportunidades. Te agradeço demais. Bem, eu fico por aqui, você já sabe, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Converse conosco. Você pode nos encontrar no Facebook, LinkedIn e Instagram como dialog.ci. Até a próxima. Tchau!